Bom, a gente vai aproveitar o finalzinho do Ramadã que está sendo celebrado entre os muçulmanos. Termina agora, se não me engano, no dia 12 ou no dia 13 de maio. E a gente vai falar hoje no vídeo sobre os muçulmanos na Índia. Você se prepara, já pega a sua pipoca e assiste esse vídeo com bastante calma e atenção, porque ele está recheado de informações. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que abrange muita coisa. A gente vai falar sobre os muçulmanos aqui na Índia. Eu vou pedir para você verificar sua inscrição no canal, para você deixar o seu like. E antes da gente começar, vou também dar uma dica para vocês. Tem um link aí na descrição do meu vídeo, onde é de um aplicativo novo que tá rolando aí no Brasil, se chama Kawaii. E esse aplicativo, quando você convida amigos, você assiste vídeos, eles pagam, eles te dão uma graninha. Essa é a forma desse aplicativo fazer o marketing deles. Eu tô dando essa dica aí pra você, se você quiser aí baixar esse aplicativo novo, chamar amigos, convidar amigos. Garanto pra você que convidando aí 5 a 10 amigos conseguirem se cadastrar, assistir uns vídeos, você já faz uma graninha extra no fim do mês. A gente vai começar com a nossa introdução. Como eu já falei em vídeos anteriores, o Islã é a segunda maior religião aqui da Índia, onde cerca de 80% é hindu, mas cerca aí de quase 15% é muçulmana. Isso equivale, gente, de 200 a 210 milhões de habitantes aqui que são muçulmanos. Isso é quase aí a população que a gente tem no Brasil. A Índia, ela abriga 11% de toda a população muçulmana mundial. Isso faz da Índia o país que abriga a maior quantidade de muçulmanos, sem ser países majoritariamente muçulmanos. Em Uttar Pradesh, Bengala Ocidental, Bihar e Maharashtra, você vai encontrar a maior parte dessa população muçulmana. Também tem em todos os estados aqui na Índia, também tem estados que tem uma população muçulmana considerável, como é o caso de Kerala e do estado de Assam. Além, é claro, sem deixar de citar a polêmica zona de conflito de Jammu e Caxemir. Existem duas denominações principais para os muçulmanos e aqui na Índia não é diferente. Aqui cerca de 85% ela é sunita e 13% é xiita. Gente, essas denominações, elas envolvem muitas explicações aí relacionadas ao que cada um aí dos muçulmanos eles acreditam, também na forma como eles fazem as orações. Então esse é um tema bem complexo. Deixo aí, se você tiver interesse para você seguir muçulmanas brasileiras, eu posso indicar, eu sempre indico lá no meu Instagram. Então esse é um tema que a gente não vai abranger aqui. Agora a gente vai falar das origens, como os muçulmanos chegaram aqui na Índia, como eles se misturaram aí com essa massiva população hindu. Essas relações comerciais, elas existem entre os árabes e aqui no subcontinente indiano, mesmo na era pré-islâmica. Os muçulmanos mesmo, eles chegaram aqui na Índia lá para o século 7 depois de Cristo, aí trazendo empreendimentos missionários, relações comerciais, ainda durante a vida do profeta Muhammad. Eles estabeleceram diversas mesquitas e esses esforços missionários deles foram muito bem sucedidos e eles conseguiram enraizar aqui o Islã na Índia. Os muçulmanos, ainda no século 7, quando eles chegaram, eles conquistaram aquela famosa província de Sindh. E mais tarde, no século 12, conquistaram aqui mais para a parte norte da Índia. Entre os séculos 13 e 16, a história conta sobre o sultanato de Delhi, que conta a história de várias dinastias muçulmanas que conquistaram aqui na Índia, mais ou menos entre os anos 1200 e 1500. Depois do sultanato de Delhi, que terminou lá para 1526, chegou o famoso Império Mogol. Durante o Império Mogol, as relações entre os hindus e os muçulmanos aqui na Índia eram consideradas relativamente boas. Embora nessa época alguns locais hindus, alguns templos, eles fossem aí profanados, né, destruídos, e muitos hindus foram perseguidos também nessa época, mas de uma forma geral, eles consideram que o islamismo indiano aí durante o Império Mogol conseguiu se adaptar às terras indianas e formar uma sociedade pluralista.
O pico do domínio islâmico aqui na Índia, ele foi marcado pela Sharia e pelo reinado proto-industrializado lá do imperador Aurangzeb, um dos mais famosos, se não o mais famoso imperador islâmico que esteve aqui na Índia lá para o século 17. A partir daí, o islamismo ele teve que se adaptar de uma forma geral, aí aos poucos, as terras indianas, a tão diferente cultura indiana, a tão diferente religião hindu. Mas lá durante o domínio britânico, depois de todos esses impérios muçulmanos, quando os europeus começaram a chegar em massa aqui para governar aqui a Índia, principalmente os britânicos, com a chegada deles, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Depois do período aí de colonização britânica também houve a independência da Índia e a divisão. Para quem não sabe, houve uma divisão depois que a Índia se tornou independente. A Índia se tornou independente em 1947 somente. E depois que a Índia se tornou independente, o Paquistão se separou e virou um país independente, assim como Bangladesh em 1971. Antes disso, era somente um território. Com a separação do Paquistão, principalmente em 1947, a grande maioria da população muçulmana, ela concordou com essa divisão, principalmente do Paquistão aí, logo na independência da Índia, eles concordaram que fosse criada uma nação separada, porque eles acreditavam que permanecer numa mesma nação sem essa separação poderia aí diminuir ou prejudicar as convicções religiosas e prejudicar a identidade cultural dos muçulmanos. Mesmo com essa divisão territorial de Índia, Paquistão, Bangladesh, a gente vai entrar num próximo tópico, que é a mistura aí dos hindus com os muçulmanos e o quanto isso foi significativo aqui para a cultura indiana. Muita coisa influenciou aqui devido ao Islã. Tanto o hinduísmo quanto o Islã, eles têm convicções religiosas extremamente tradicionais. Os muçulmanos, como a gente comentou lá no tópico de história aqui do vídeo, eles governaram a Índia por muitos e muitos anos. Foram muitos impérios, muitos imperadores, mas mesmo antes dos muçulmanos chegarem aqui lá no século VII, houveram sim outros povos, outros domínios estrangeiros muito antes dos muçulmanos. Tiveram aí os indo-gregos, os kushãs, os sakas. E por que eu tô fazendo essa comparação com os povos antes dos muçulmanos? Porque esses povos, os kushãs, os sakas, os indo-gregos, eles não tinham convicções, eles careciam dessas convicções religiosas. Eles não tinham um sistema religioso claramente definido, o que fez com que eles abraçassem a religião hindu quando eles chegassem. Esses primeiros povos que chegaram antes dos muçulmanos, mesmo que eles governassem a Índia politicamente, eles foram logo influenciados religiosamente pelo hinduísmo, o que manteve assim o hinduísmo praticamente intacto, o que já é diferente quando chegam os muçulmanos lá no século VII. Os muçulmanos, eles tinham convicções religiosas sempre muito fortes. O Islã é uma fé religiosa com linguagem escrita, leis, costumes muito bem definidos. Isso contribuiu muito para o crescimento do Islã aqui na Índia até hoje. O Islã continua sendo a única exceção perante aí a massiva população hindu daqui da Índia. Os governantes muçulmanos aí de todos esses séculos que a Índia foi governada por muçulmanos, eles mantiveram os seus tribunais, os seus oficiais, o seu sistema legal, linguagem, práticas, costumes, crenças, tudo no próprio estilo muçulmano. E os hindus aqui, eles também tinham tudo isso. Então, é muito comum quando duas culturas, duas crenças, elas convivem aí, elas se interagem de uma forma tão forte, é comum que elas se misturem, coexistam ali dentro daquele mesmo país. Um dos resultados mais significativos dessa mistura indo-muçulmana foi com certeza o idioma e a literatura. Durante o domínio muçulmano aí, durante todos esses séculos que se passaram antes da colonização britânica, os governantes, eles trouxeram e introduziram os seus próprios idiomas. As línguas que já existiam antes dos governantes muçulmanos chegarem
como o Hindi, o Marathi, o Tamil, o Gujarati. Esses idiomas, eles foram muito influenciados por esses outros idiomas que os muçulmanos trouxeram, como o persa e o árabe. Esse processo de mistura linguística, gente, ele é extremamente interessante. Inclusive, conversando com o meu marido sobre isso, a gente estava falando sobre essa mistura e eu falei para ele que eu já reparei que existem algumas palavras que são aí faladas aqui pelos indianos que falam Hindi, e essas palavras se coincidem muito com palavras em árabe. A maioria de vocês sabem, eu já morei em um país árabe por 2 anos e mesmo que eu não soubesse falar árabe, hoje eu acabo encontrando alguma similaridade no vocabulário. Existe sim um Hindi, que é o Hindi puro, né? O pure Hindi, que o meu marido inclusive aprendeu na escola. Mas muitas palavras do dia a dia hoje, elas são usadas pelos indianos, elas vêm do vocabulário persa, do vocabulário árabe. O impacto mais notável é o nascimento da língua, do idioma urdu. A linguagem urdu, ela nasceu de uma necessidade dos soldados locais daqui da Índia na época que falavam Hindi e dos soldados muçulmanos que vieram para cá, eles necessitavam dessa comunicação. Quando eles acampavam juntos, né, para defender o sultanato, por causa dessa interação contínua, nasceu o urdu. O urdu, ele tem uma escrita persa, mas ele tem muitas semelhanças com o idioma hindi. Inclusive, o urdu é o idioma mais falado aqui no Paquistão, no vizinho da Índia. Agora a gente vai falar dessa mistura muçulmana hindu em relação à arte e à arquitetura daqui. Os governantes muçulmanos, eles eram e são grandes apreciadores de arte e de arquitetura. Quando eles vinham para cá trazer aí empreendimentos missionários, eles traziam com eles muitos projetos de arte e arquitetura islâmicos. Só que quando esses projetos saíam do papel, eles eram feitos por artesãos hindus. E como consequência disso, você vai encontrar aqui na Índia e na arte e na arquitetura essa fusão entre a arquitetura hindu e a arquitetura muçulmana. Inclusive, a partir dessa interação surgiu um novo estilo de arte que é chamado indo-islâmica. Olha que interessante que eu encontrei aqui. Vou até ler para vocês com as palavras que eu encontrei. As arquiteturas do período mogol, governado por muçulmanos, são marcadas por esplendor e forma, cúpulas graciosas, salões de palácio magníficos, portões decorados. São símbolos de arquitetura dessa mistura do estilo persa e indiano, estrutura muçulmana com decoração hindu. A mais famosa dessas estruturas que tem ambas essas influências hindu e muçulmana e todas misturadas é o nosso querido e famoso Taj Mahal. Lembrando que o Taj Mahal, ele não é uma mesquita e muito menos um templo hindu, já que ele é uma construção muçulmana. O Taj Mahal, ele também não é um palácio, né? Nenhum rei, nenhum sultão viveu lá dentro. Ele é um mausoléu. Eu já falei um pouco mais sobre o Taj Mahal num vídeo onde eu falo dos 5 lugares que você precisa conhecer aqui na Índia. Eu falo da cidade de Agra, e na cidade de Agra é onde a gente pode encontrar o Taj Mahal. Outros exemplos dessa mistura notável indo-islâmica está, por exemplo, na cidade de Jaipur, a famosa cidade de Jaipur, além das fortalezas da cidade de Jodhpur e dos palácios de Bikaner. Esse impacto também foi sentido muito na música. Os governantes muçulmanos que vinham para cá, eles eram grandes amantes da música. Durante o período do governo muçulmano, a música islâmica entrou em contato direto com a música clássica indiana. E a partir daí, inclusive, muitos novos instrumentos foram criados aqui, como este, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. A arte de fazer incrustações de pérolas e de pedras preciosas aí em joias indianas, ela atingiu a sua perfeição durante o período islâmico. Trabalhos em pedras, em mármores, em marfim, desenhos florais
é muito da influência islâmica. A arte de caligrafia, tecelagem, tinturaria se deu muito devido a essa influência muçulmana lá no período mogol. Muito dessa arte indiana que as pessoas são tão fãs, tecelagem, tinturaria, coisas de mármore, incrustação em pedras preciosas. Gente, muitas dessas coisas têm influência por causa dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles são muito conhecedores e muito fãs de arte. Uma curiosidade sobre arte e arquitetura é que existem mais de 300 mil mesquitas ativas aqui na Índia. Isso torna da Índia o país que tem mais mesquitas ativas, ultrapassando inclusive países majoritariamente muçulmanos. A mesquita, ela é a representação da arte puramente muçulmana na sua forma mais verdadeira e singela. As leis para os muçulmanos na Índia, Bárbara, elas funcionam de forma diferente? Surpreendentemente, sim. Certas questões, como casamento, herança, propriedade, elas são regidas aqui na Índia pela lei pessoal dos muçulmanos. Essa lei pessoal muçulmana ela foi desenvolvida durante a colonização britânica e ela se tornou parte também da Índia independente. Sendo assim, os indianos muçulmanos, ao contrário dos hindus e de outras religiões, dos cristãos, dos sikhs, os muçulmanos, eles podem sim ter mais de uma esposa aqui na Índia. Eles são a única e exclusiva exceção. A Constituição indiana, de uma forma geral, falando agora de uma forma geral, o Código Civil indiano, ele oferece direitos iguais a todos os cidadãos indianos, independentemente da sua etnia ou da sua religião. A Constituição indiana, ela inclusive recomenda que seja feito um Código Civil uniforme para todos, mas isso sofre muita resistência por parte dos muçulmanos. Uma curiosidade sobre leis e política aqui é que Goa é a única exceção. Goa possui somente um código civil, independentemente da etnia ou da religião, e é este código civil de Goa que manda por lá. Uma das recentes polêmicas em relação às leis aqui na Índia é o projeto de lei de cidadania, que foi lá em 2016. É uma lei que foi proposta para fazer umas mudanças na questão de cidadania e de imigração aqui na Índia. Ela é considerada uma lei excludente, né? Porque ela não inclui os muçulmanos. A Constituição e o Parlamento aqui da Índia, eles protegem sim os direitos dos muçulmanos. No entanto, existe um crescimento no clima de medo por parte de alguns muçulmanos, principalmente desde a entrada do atual primeiro-ministro, o Modi. Mas este crescimento de clima de medo não é um consenso. Ainda não fugindo muito do assunto aí de controvérsias e conflitos, a gente vai entrar no tópico conflitos e controvérsias entre hindus e muçulmanos. Muitos historiadores consideram aí a entrada dos muçulmanos, né, o governo dos muçulmanos aí durante tantos séculos antes aí da colonização dos europeus, como uma história muito sangrenta. Dizem que houve muita violência, muita lavagem cerebral aí para tentar converter de forma forçada os hindus ao Islã. Muitos historiadores argumentam que durante aí o governo dos muçulmanos aqui, muitas religiões de origem indiana, elas foram perseguidas, tanto os hindus como os sikhs, os budistas, os jains. E isso não foi só aqui na Índia, não. O legado da conquista aí dos muçulmanos por aqui pelo sul da Ásia, ela ainda é muito debatida até hoje. Você vai encontrar grandes comunidades muçulmanas em outros países também, como é o caso do Sri Lanka, aí do sul da Tailândia, da Birmania Ocidental. Você vai encontrar também na Malásia e, é claro, sem deixar de citar a Indonésia, que é hoje majoritariamente muçulmana. Muitos templos foram destruídos aí durante a época do governo muçulmano por aqui. Houve aí uma trégua considerável por alguns anos, mas depois que houve a independência da Índia, em 1947, que houve essa divisão Índia-Paquistão, os conflitos, eles voltaram a acontecer. Um dos mais recentes, a gente poderia dizer, um pouco mais de 20 anos, é o massacre de Prankot, em 1998.
Militantes muçulmanos atacaram alguns hindus aí nesse massacre lá na Caxemira, tentaram forçar eles a se converter ao Islã e tentaram fazer com que eles provassem que tinham se convertido comendo carne de vaca. 26 deles foram decapitados. Lembrando que nos últimos 20 anos, esses conflitos eles diminuíram drasticamente comparado a essa época da independência e da divisão da Índia, lá em 1947. Um dos conflitos, um dos massacres mais famosos que aconteceram recentemente foi em Gujarat, em 2002. Eles acreditam aí que durante uns protestos, cerca de 1.000 a 2.000 muçulmanos foram mortos. Recentemente, no ano passado mesmo, em 2020, houveram alguns protestos, alguns motins lá em Nova Delhi, que deixou 50 mortos e muitos feridos. Isso foi desencadeado, esses protestos foram contra aquela lei de cidadania que eu comentei com vocês, que foi feita pelo primeiro-ministro atual, o ministro Modi. Para quem não sabe, o Modi, ele é ultranacionalista. Já que a gente citou anteriormente aí sobre um massacre que aconteceu em Caxemira, o nosso próximo tópico vai ser sim sobre Jammu e Caxemira, essa tão famosa área de conflito por aqui. Na primeira metade do primeiro milênio, a Caxemira era um centro hindu muito importante e logo depois foi aí tomada pelos budistas. Lá para 1339 surgiu o primeiro governante muçulmano de Caxemira. Essa região, ela já fez parte do Império Mogol, depois ela fez parte do Império Afegão, depois ela fez parte dos Sikhs. Com o declínio dos Sikhs nessa região de Caxemir, entrou a coroa britânica, Os colonizadores britânicos também queriam tomar conta aí da Caxemira. Com o declínio aí dos britânicos, a independência da Índia em 1947 e essa divisão Índia e Paquistão, o território ficou ainda mais disputado. Durante a década de 90, muitos radicais islâmicos forçaram os hindus a saírem da região da Caxemira. Na época, aí na década de 90, a Caxemira era de maioria muçulmana e esses radicais eles forçaram os hindus a saírem de lá. As mesquitas começaram a dar avisos para os hindus que eles tinham 3 opções. Ou eles deixavam, saíam da Caxemira, ou eles ficavam e se convertiam ao Islã, ou eles ficavam, não se convertiam e seriam mortos. Entre as décadas de 80 e 90, cerca de 300 a 350 mil refugiados hindus saíram da região da Caxemira e muitos viveram em condições extremamente precárias em campos de refugiados. Hoje, atualmente, a Índia, ela controla cerca de metade ali do território de Jammu e Caxemira, que corresponde ali a Jammu, Caxemira e Ladakh. Já o Paquistão controla 1/3 ali daquele território e divide ele em 2 províncias. Já a parte que é de domínio chinês, que é de domínio da China, ela também está em disputa territorial aí desde o século XIX até hoje. A China, ela nunca aceitou nenhum acordo. Lembrando que essa parte que hoje é de domínio chinês, ela foi cedida, ela foi dada pelo Paquistão lá em 1963. O Paquistão deu essa parte para a China. Inclusive, até hoje, a Índia considera que toda aquela parte ali, ela é sim de domínio indiano. Nada, nem mesmo o que o Paquistão governa por ali, eles não consideram que seja deles, eles consideram que foi uma invasão, que eles estão invadindo e que aquela parte ela é, na verdade, da Índia. Agora a gente também vai falar sobre o conflito dos Sikhs e dos muçulmanos. Não tem tantos conflitos, é claro, como entre hindus e muçulmanos, mas a gente pode citar pelo menos aquela parte ali do Punjab. Para quem não sabe, o sikhismo ele surgiu durante o período mogol, ali naquela área do Punjab. Quando houve o declínio do período mogol, ali no século XVII, século XVIII, o Império Sikh tomou conta ali daquela área Punjab e protegeu os Sikhs de mais violência. Infelizmente, em decorrência novamente da independência e daquela separação de Índia e Paquistão, a área do Punjab, ela também foi dividida. A parte ocidental do Punjab, ela foi dada ao Paquistão
e a parte oriental foi dada para a Índia. Ou seja, uma boa parte dos muçulmanos que estavam ali na parte que tinha sido dividida e dada para a Índia, eles tiveram que se mudar para a parte ocidental. Isso é mais de 5 milhões aí de muçulmanos. Além disso, mais de 3 milhões e meio aí de indianos, tanto os hindus como os sikhs, tiveram que sair daquela parte que agora seria dada ao Paquistão e tiveram que se mudar para a parte oriental, que agora foi dada para a Índia. Os governos que tinham sido aí recém-formados, né, por causa dessa separação, por causa dessa independência da Índia, essa separação, essa criação do Paquistão, esses governos eles não estavam preparados para lidar com esses conflitos e com essa separação, com essa migração de milhões e milhões de indianos. Foi feito um massacre ali nas fronteiras, tanto no lado ocidental de Panjab como no lado oriental. Há uma estimativa aí na época da separação, lá para 1940 e pouco, de que houve de 200 a 500 mil mortes ali na fronteira aí do Paquistão com a Índia, na área de Panjab, mas existem especialistas que acreditam que esse número possa ter chegado a 1 milhão de mortes. Já entre cristãos e muçulmanos não há quase nenhum conflito, às vezes algum ou outro conflito esporádico, mas muito menos do que comparado a conflitos entre hindus e muçulmanos e sikhs e muçulmanos. Agora a gente vai falar sobre um tema que é muito e é sempre polêmico aqui, que é o sistema de castas. Existe sim um sistema de castas muçulmano aqui na Índia. Embora o Islã não reconheça nenhuma casta, existe sim um sistema aqui na Índia presente, tanto na Índia como no resto do sul da Ásia. Em algumas partes aqui da Índia e em outros lugares aqui do sul da Ásia, os muçulmanos eles são divididos basicamente em duas castas, os ashrafs e os adilafs. A principal diferença é que os ashrafs eles dizem ser de ancestralidade estrangeira, aí de origem árabe, que vieram lá junto com os governantes, né, que eles são dessa descendência, enquanto os adilafs seriam os convertidos locais, aí já de etnia mesmo indiana. Além dessas duas castas, acredita-se também que exista uma terceira principal chamada de Azral, que seria comparado aí aos intocáveis, né? Esses são os muçulmanos dessa casta que pegam serviços inferiores, limpam fossa, limpam as ruas, entre outras coisas. Muitos dados indicam que esse sistema de casta muçulmano por aqui, ele não é tão forte, tão segregador quanto o sistema de castas hindu, que a gente tem até vídeo, polêmico vídeo que eu falei sobre o sistema de castas hindus, né, por aqui. Eles dizem que o sistema de casta muçulmano, ele não é tão forte. E que existe sim uma relação intercastas, que eles participam entre si de casamentos, de outras celebrações religiosas. Inclusive existem mais casamentos entre castas muçulmanas, né? E não é visto de uma forma tão polêmica. Já no estado de Bihar, aqui na Índia, que é um estado extremamente conservador e ele tem aí a terceira maior população muçulmana daqui da Índia, já foram relatados casos de que muçulmanos dessa casta que se considera superior, eles se opuseram que muçulmanos indianos de casta inferior fossem enterrados no mesmo cemitério que eles. Ou seja, uma boa parte aí dos indianos que se convertem do hinduísmo para o Islã, eles se convertem com a intenção de fugir desse sistema de casta indiano, né, que a gente comentou já num vídeo específico, que é tão segregador, esse sistema de castas hindu, e eles acabam encontrando um outro sistema de casta, só que dessa vez muçulmano. Lembrando que, mais uma vez, esse sistema de casta muçulmano, ele está presente aqui na Índia, em outros países do sul da Ásia, como é o caso de Bangladesh. Ele não está presente dessa forma, de forma alguma, já estou deixando aqui avisado, ele não está presente dessa forma em outros países majoritariamente muçulmanos que vocês já estão acostumados, na Turquia, na Arábia Saudita, em outros países aí muçulmanos. Isso é uma coisa exclusiva daqui do sul da Ásia. Pra gente terminar, eu falei no início do vídeo que eu ia fazer esse vídeo aí como se fosse uma homenagem para o Ramadã, o mês mais importante para os muçulmanos, que tá terminando o Ramadã, termina agora entre o dia 12 e 13 de maio. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 8 de maio. O Ramadã, ele é o mês mais devoto para mais de 1 bilhão de muçulmanos aí pelo mundo inteiro.
Para quem não sabe, eles fazem jejum aí desde o nascer do sol até o pôr do sol. Esse ano, o Ramadã ele começou no dia 14 de abril, e ele termina, como eu falei para vocês agora, entre o dia 12 e 13 de maio, dependendo aí do avistamento da lua. Durante esse jejum aí, que pode variar de 10 até 16 horas por dia, dependendo do país, né, dependendo de que horas nasce, de que horas se põe o sol, os muçulmanos eles não podem comer nem beber nada, não pode nem beber água. Eles comem somente aí no período da noite. Além do jejum alimentar, eles também oram bastante, eles também buscam não brigar, não discutir, ter somente pensamentos positivos e também buscam ser mais generosos. Para quem não sabe, os muçulmanos eles seguem o calendário lunar muçulmano, que é inclusive um dos calendários oficiais aqui da Índia, um dos 4 calendários que eu já comentei em algum dos vídeos anteriores sobre essa questão dos calendários aqui. Os muçulmanos têm o próprio calendário, que é um calendário lunar, e é sempre no 9º mês do calendário lunar, o que pode variar, né? Nunca tem uma data certinha. O Ramadã ele é celebrado aqui em qualquer parte aqui da Índia, né? Existem, como eu falei, 15% de muçulmanos espalhados aqui pela Índia, mas os principais estados, os principais centros aí de comemoração do Ramadã seria Uttar Pradesh, Maharashtra, Hyderabad e Kerala. Bom, gente, a gente já tá finalizando o vídeo. Eu agradeço muito se você assistiu até aqui o final. Esse vídeo foi muito legal de fazer, eu gostei bastante, pra gente falar com bastante respeito sobre uma parte que é tão importante aqui para a história, para a cultura da Índia, né? Os muçulmanos, eles fizeram e fazem parte aí, tanto no lado positivo, como eu expliquei durante o vídeo, trazendo muita cultura, muita arte, arquitetura e boas relações, porque também existe boas relações entre eles, mas a gente também fala do lado negativo, né, dos conflitos, dos massacres, infelizmente, isso também é parte da história, a gente não tem que deixar de citar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like no vídeo e ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Vou me despedindo, vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.